Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos de volta a conversar com vocês com muita satisfação, com alegria, né, de estar compartilhando informações, conhecimentos, perguntas, dúvidas com vocês. E podem ter certeza que estamos atentos a todos os polos, né? Vocês estão pedindo saudação. Todos os estados do norte do Brasil estão presentes, né? Pará, Acre, Amazonas, Tocantins, Maranhão, estão todos aqui presentes nessa interação. E vocês estão fazendo o esforço para participar e a gente fazendo a nossa parte o melhor possível. Hoje, essa terceira teleaula sobre Conselho Tutelar tem como foco já a integração do Conselho nesse sistema de garantia de direitos, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente tem demandado, com a mudança nas leis, cada vez mais a intervenção do Conselho Tutelar. Ele é um órgão público da administração pública reconhecido no sistema de garantia de direitos. Ontem nós analisamos o que significa o zelo pelos direitos da criança e do adolescente. E vocês fizeram uma reflexão muito significativa, né, sobre esse sistema de proteção. Então nós, quando olhamos para o Conselho Tutelar, nós temos que olhar a proteção. Mas dentro da proteção, qual é a prioridade? A prioridade, né, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 100, é levar em conta as necessidades pedagógicas e, prioritariamente, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E a família é uma questão, né, muito discutida no mundo. A história da família tem uma diversidade imensa, ligada à história da visão, né, múltipla que se tem da família, visão mais ligada à reprodução, ligada à religião, ligada à preservação, né, da sociedade. Quantas e quantas vezes a gente não ouve falar que a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Mas nós temos que entender a família no contexto, não é? No contexto africano, no contexto indiano, no contexto chinês, no contexto brasileiro. Então há muitas formas de ser família. A Constituição brasileira, até de 1988, considerava a constituição da família apenas pelo casamento. Mas a Constituição mudou o conceito para união estável também. Então, a família é constituída por uma união, né, estável de pessoas com o objetivo de viver, de conviver e também de procriar, né, de se reproduzir a sociedade. Então nós temos muitas concepções de família. Então quando o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que a prioridade são os vínculos familiares, foi muito inteligente essa redação, porque
você pode ter vínculo familiar de muitas maneiras, não é? É um vínculo de adoção, é um vínculo de filiação natural, é o vínculo horizontal, não é? Dos cônjuges, não é? E esse vínculo horizontal, né, se estabelece também com os vínculos verticais, não é? De gerações. Então, numa família, nós temos pessoas da mesma geração e pessoas de geração diferente, não é? Hoje, com o envelhecimento da população, nós temos famílias de 5 gerações, não é? Dos tataravós até os tataranetos. E com a intergeracionalidade, a família se torna um lugar de convivência muito complexa. Convivência conflitiva ou conflituosa as duas expressões são usadas na língua portuguesa, e essas relações de conflito são também complementadas com relações de afeto. Então, o vínculo afetivo na família é o que possibilita você reconhecer-se, você ser reconhecido. Então, ser reconhecido é fundamental, não é? Eu tenho um nome, Vicente Faleiros. Então, Vicente é como eu sou reconhecido na família. Faleiros já é um nome genérico, que tem muitos, não é, com esse sobrenome no mundo. Então, a gente está unido pelos vínculos muito singulares. E esse vínculo só a família pode reconhecer para justamente ser o lugar de proteção, de afeto, de educação, né, de cuidado. A família é um lugar de cuidado, né, de cuidar e de ser cuidado, com valores, né, de cada grupo social. E também a família é reconhecida na lei, não é? É reconhecida na cultura. Então, cada cultura vai ter uma visão específica da família, né? Eu estudei a história da família em várias culturas e, por exemplo, na Europa predominou durante muito tempo, não é, a cultura do primogênito. Então, a família era organizada em torno da herança, não é? Quem vai ficar com a herança da família? Então, ser herdeiro era uma questão chave, não é, no momento da formação da família europeia. O Brasil absorveu muito dessa cultura, mas os indígenas, as populações ribeirinhas, têm uma outra visão de família. Então, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece vínculo familiar, ele está considerando a diversidade das famílias, está considerando essa organização fundamental da vida social numa diversidade, não é, dessas culturas dentro do nosso país. E a reprodução foi, digamos assim, uma preocupação do legislador na constituição da legislação sobre a família. E as políticas para criança e adolescente no Brasil, elas vêm enfatizando muito, né, esses vínculos familiares, porque é aí que a criança e o adolescente se desenvolve. Então é importante o Conselho Tutelar olhar para a cultura, olhar para as diferentes culturas e as diferentes constituições da família, porque ela é esse lugar de afeto, de acolhimento, mas ela pode ser também um lugar de agressão, um lugar de abandono, um lugar de sofrimento,
Várias pesquisas das quais eu participei mostram, né, as famílias de rua, né, são famílias diferentes, né? Muitas vezes aquelas crianças têm que viver numa situação de desigualdade, de vulnerabilidade. Então nós temos famílias nessa situação de vulnerabilidade. Eu não chamo de famílias vulneráveis, elas estão em situação de vulnerabilidade, em situação de desigualdade profunda, porque não têm asseguradas as condições mínimas, né? Sem água, sem esgoto, sem uma casa decente, não é? Morando em lugares insalubres, não é? na exclusão social. Então nós temos famílias que são, né, muito desiguais no Brasil. E também as famílias têm que ser consideradas na sua diversidade de gênero, de raça, né, de cultura, de etnia. Então, toda essa mudança na família. Então, é uma organização social em mudança. A família está mudando e ela é constituída de acordo com as referências, não só legais da sociedade, mas também as opções, não é, pessoais, de foro íntimo, e que fazem com que haja uma diversidade na família. E o Conselho Tutelar está se defrontando no dia a dia, não é, com as exigências dessa proteção dentro desse contexto da família e num contexto social. Então, é importante o artigo 100, porque ele valoriza a família. Mas há uma outra dimensão do artigo 100, que é a dimensão pedagógica. Então, o Conselho Tutelar está dentro de uma dimensão pedagógica, significa educativa, não é? E ele é bem explícito que quando diz levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, porque a pedagogia é aquele processo de formação da criança dentro dos seus direitos, né? Como nós vimos anteriormente, a defesa dos direitos é o foco fundamental, né, do Conselho Tutelar, mas tem que levar em conta esses direitos no contexto pedagógico e dos vínculos da criança e do adolescente com a família e com a comunidade, né? Então, o Conselho Tutelar, para garantir essa proteção, assegurar na família, ele recebe muitas demandas, né? E eu aqui fiz um levantamento detalhado do Estatuto da Criança e do Adolescente, não todos os artigos. Vocês podem buscar Conselho Tutelar, vocês vão encontrar muitas referências no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Conselho Tutelar recebe, né, demandas, né, de intervir justamente nas situações de violência. O artigo 13, né, do Estatuto diz que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Olhem a importância do Conselho Tutelar. É obrigatório comunicar ao Conselho Tutelar toda a suspeita ou confirmação de crueldade, de castigo, né, físico
contra a criança e o adolescente, não é? Professor. Também as formas degradantes, não é, de tratamento. E aí tem aqui uma questão que eu acho que é bem interessante sobre essa questão de que o Conselho Tutelar ele só age em caso do artigo 98, né, na previsão do artigo 98, ou do artigo 13º, ou então quando se trata da questão do 105. E aí tem uma pergunta aqui do Márcio Pereira, dizendo que tem uma situação dos venezuelanos, né? Como que vão abordar se... a pergunta dele é como é que vamos abordar os venezuelanos, né? Ou pessoas, crianças de outros países, populações indígenas, inclusive, que ele coloca, e garantir o direito deles no Estatuto da Criança e do Adolescente. É possível que isso aconteça, né? É a pergunta dele, ele está em dúvida como é que faz esse tipo de atendimento. E aí eu quero aqui fazer uma saudação especial, professor, porque nós temos uma aluninha em Açailândia, tem uma criança em sala de aula, e aí ela está toda concentrada, escrevendo, a coisa mais linda. Gente, um abraço para tá todo mundo aqui pedindo um monte de abraço e de beijos, ou povo para gostar de beijo e abraço, a gente adora abraçar, beijar, sintam-se abraçados e beijadas, muito obrigada pela atenção, né? E pedir desculpas aí, a culpa não é nossa, é do satélite, que hoje ele não está legal, gente. O satélite hoje está de crise. Mas é isso, professor. No meio da sua fala, você tenta responder aí o Marcos, que ele está com essa dúvida. Como faz para prestar atendimento à criança que vem de outras nacionalidades e que estão nesse contexto de diáspora e que precisam receber a atenção, né, do Estado brasileiro? A migração venezuelana é o principal fenômeno migratório nas Américas e principalmente na América Latina dos últimos tempos, não é? São milhões de venezuelanos que estão deixando o país na situação, não é, econômica em que eles estão vivendo e com um conflito político também muito forte de interesses, porque é um país petroleiro, então tem muitos interesses no petróleo da Venezuela. Então toda essa disputa, não é, leva as pessoas a mudarem, a perderem seu emprego, perder suas referências e buscar uma vida mais condizente, né, com seus interesses em outros países, principalmente a Colômbia, né, que recebe muitos migrantes, o Brasil, o Peru, o Chile, e essa migração venezuelana devido aos conflitos econômicos e políticos, não é, leva uma grande parte, não é, a sair para o Brasil. Então, o Brasil, não é, tem fronteira, não é, com a Venezuela muito grande, e aí é necessário uma atenção à cultura, mas a formação cristã da Venezuela, né, interage culturalmente e levar em conta a diversidade também de origem dessa população, porque o migrante ele demanda, em primeiro lugar, uma acolhida imediata, para não morrer de fome, né, para ter abrigo, para ter roupa, para ter comida, e isso, né, os países receptores têm que assegurar de acordo com as normas de refugiados e imigrantes das Nações Unidas. Então, isso o Brasil precisa assegurar esse primeiro acolhimento. Depois, ver com os organismos, né, do país, porque não se trata só do município, como vai integrar esses migrantes na sociedade brasileira e, inclusive, muitos voltam quando o conflito que os levou a sair do país, né, é amenizado. Então, é necessário articular com os órgãos. O Conselho Tutelar não vai dar conta sozinho. E, aliás, nem é a sua função. É preciso uma política nacional, né, de acolhida dos migrantes. Bem, o artigo 70B do ECA diz que as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas que se refere ao artigo 71
deve contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos. Então, o Conselho Tutelar é um receptor, né, de demandas, né? E, inclusive, as pessoas são obrigadas a comunicar ao Conselho Tutelar. E é interessante esse artigo porque ele favorece a explicitação do que é o Conselho Tutelar em vários órgãos. Eu já dei, né, palestra em escolas e o Conselho Tutelar estava do lado, nunca tinha conversado a escola com o Conselho Tutelar. Então, é necessário essa conversa, não é? Para a escola entender também o seu papel, né, na comunicação. E o Conselho Tutelar vai atender denúncias de maus tratos por parte, então, da família, da sociedade e das instituições, não é? E dentro dessas instituições referidas ao Conselho Tutelar, né, tem que saber quais são os programas comunitários de proteção à família, de tratamento psicológico, psiquiátrico, de cursos, programas de orientação, tratamentos especializados e também, nós vamos ver com mais detalhe, a advertência. As instituições, então, elas têm que conhecer o Conselho Tutelar. Ele passa a ser um órgão de referência do município, né? E deveria até ser o lugar mais bonito da cidade, né? Com maior priorização. Então, o artigo 56 diz: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão, elevados níveis de repetência. Então, o Conselho Tutelar recebe até, né, as denúncias de faltas injustificadas de evasão escolar. Então, ele é um receptáculo, né, da cidade. Né? A cidade, o território, vai ter como referência o Conselho Tutelar e a escola. E por isso o diálogo com a escola é fundamental. Né? Nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe, mas é fundamental esse diálogo, porque a escola também não pode fazer do Conselho Tutelar um repositório de todos os seus problemas. Ela tem que buscar meios para intervir na escola. E de fato, né, o estatuto é claro, né? Depois que ele coloca dizendo que a escola deve comunicar ao Conselho Tutelar, vírgula, esgotados todos os recursos, né? É isso. Então, quando diz esgotado todos os recursos, é que entende-se que a escola, ela já fez tudo o que era possível, que estava ao seu alcance, para que resolvesse a situação. E uma vez que ela se depara com uma situação em que ela já tentou de tudo e não conseguiu, automaticamente já se configura uma violação do direito da criança. Por isso que ela tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar, não é? Antes disso, até não acontecer esse esforço, ainda não é caso do Conselho Tutelar, não é? Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente o sistema de garantia e vocês vão ver que é da competência de todos zelar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, não apenas do Conselho Tutelar, não é? Na integração do sistema de garantia dos órgãos, que é isso que o professor desde ontem está puxando, que o Conselho Tutelar sozinho ele não é capaz de mudar a vida das crianças. O que vai fazer com que uma criança tenha uma vida digna é uma aldeia toda, não é, professor? A cidade, a polis. Exatamente. O artigo 94 fala dos abrigos. Entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças, ainda que em caráter
temporário devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar as suspeitas de ocorrências de maus tratos. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Ou seja, o Conselho Tutelar está recebendo, não é, demandas. A Lei 13.046 aumentou, vamos dizer assim, a função, né, a importância do Conselho Tutelar. Vocês são muito importantes, né, na legislação. O artigo 101 diz: verificada qualquer das hipóteses prevista no artigo 98, como falou a Mônica, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio temporário, matrícula e frequência obrigatória, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, abrigo, entidade, acolhimento institucional, né? Nós vamos olhar com mais detalhe mais adiante essas medidas, mas nós podemos ver aqui que precisa da existência desses programas. Ou seja, o Conselho Tutelar fica de perna quebrada, de mão atada, se não houver programas, se não houver processos, né, de interação, de integração da própria comunidade e do Estado para que o Conselho Tutelar possa agir. Não é? Então, a angústia, muitas vezes, das conselheiras e conselheiros vem dessa falta, né, de alternativas do próprio município. E aí a interação com o Conselho Municipal é fundamental, porque o Conselho Municipal é que vai exigir e cobrar alternativas para que o Conselho Tutelar possa ter alternativas. Não é? Então, a existência, não é, do que os conselheiros e conselheiras chamam de retaguarda, eu não gosto muito dessa expressão, porque não se trata de retaguarda, mas se trata de uma vanguarda de apoio à criança e ao adolescente, não é, para que a comunidade e o Estado se responsabilizem efetivamente, né, pelos direitos da criança e do adolescente. Muitas vezes o conselheiro tutelar, em falta de alternativas, acha que a sua competência é do antigo comissário de menores da época da ditadura, que fazia uma correção de costumes. Então, não cabe ao Conselho Tutelar corrigir costumes, nem tem competência para atuar em relação a atos infracionais na adolescência. Quando se trata de criança até 12 anos, ele deve olhar para as medidas previstas no artigo 101, que nós citamos aqui dentro das suas atribuições. Assim, o Conselho Tutelar pode ser acionado pela autoridade competente para contribuir com orientação de pais ou responsáveis, matrícula em escola, inclusão dos pais ou da criança em programas sociais e comunitários, mas não lhe cabe a apuração dos fatos. A apuração dos fatos é da competência do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário. Ele pode colaborar, sim, na apuração se for demandado, né, para isso. Em alguns municípios, até a polícia chama o conselheiro ou a conselheira para acompanhar, né, em alguns casos, para justamente fazer um diálogo
com a criança, com o adolescente, com os responsáveis. Mas a apuração não é da responsabilidade dos conselhos. O conselho tutelar também não aplica medidas socioeducativas. Eles não aplicam medidas socioeducativas próprias, não é, do SINASE, conforme a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, não podem responsabilizar adolescentes. Eles não podem, não têm a punição. Por isso que o artigo 100 é importante, porque a função do Conselho Tutelar é pedagógica e não punitiva. Segundo a resolução 139 do CONANDA, né, de 17 de março de 2010, os conselheiros deverão acompanhar os atos de apuração de atos infracionais praticados por adolescentes quando houver fundada suspeita de ocorrência de abuso de poder ou violação de direitos do adolescente, no sentido de providenciar as medidas específicas de proteção de direitos humanos previstas na lei e cabíveis. Essa resolução de 2012, de 2010, é muito importante porque ela dá os parâmetros para a atuação do Conselho Tutelar de zelo. Então, o zelo está presente em todos esses artigos, porque ele vai estar do lado do adolescente ou da criança para entender, não é, a perspectiva e os direitos desses adolescentes e dessas crianças. E o Conselho Tutelar, fazendo parte indissociável do sistema de garantias do direito, não é? Ele tem que ter uma estratégia de ação, não é? O que a gente chama de estratégia de rede, com o objetivo de efetivar a proteção integral. E dentro sempre do caráter pedagógico. Perfeito, professor. Sobre essa questão que o senhor está levantando, é uma dúvida que sempre surge nas formações, né? Que o Conselho Tutelar não aplica medida socioeducativa, que o Conselho Tutelar acompanha o adolescente na oitiva, que o Conselho Tutelar, então, assim, esse envolvimento da relação Conselho Tutelar com a questão do adolescente que cometeu o ato infracional, que me parece que é uma coisa que está acontecendo, assim, a olhos vistos no Brasil todo, né? E que não é da competência, não é ação conselheira, não é? E aí eu sempre costumo deixar bem claro para os meus alunos, né? E, gente, a competência da ação conselheira para com o adolescente que cometeu o ato infracional é quando também ele é um ser que também sofreu uma violação do seu direito. Aí cabe ao Conselho Tutelar, evidentemente, entrar com todas as medidas do 101, se for necessário, do 129, de acordo com suas competências do 136, não é? Fugindo disso, é uma invencionista que foi criada, não tem outra coisa para ser feita, né? Mas aí eu quero aproveitar esse momento, porque, gente, olha, surgiu um monte de pimpolho aqui, viu? Que beleza, olha, que beleza. Uma coisa linda, tá cheio tá tudo florido agora aqui, ó, o WhatsApp, cheio de criança aqui, um monte aqui, Campos Caxias, tem uma coisa linda aqui, toda encrespada, linda. Aí tem aqui o Paulo de Vilhena também tem criança. Tem um que tá fazendo uma criatividade que depois eu quero saber o que foi que ele criou, com esparadrapo e fio dental. É o Davi Francisco, né, que está fazendo 9 anos de idade. Cantar parabéns pro Davi. Olha. Parabéns às crianças que estão participando. E as crianças todas aqui participando. Será que eu esqueci de alguma? Olha, tem uma coisa linda aqui em Ariquemes e uma fofucha que está no carrinho, que é lá de Manaus. Né? Umas coisas lindas. O pessoal só botando foto agora das crianças. Floriu aqui o WhatsApp todo. E tem uns questionamentos aqui, viu, professor? Disso uma importância, a compreensão do entendimento e sensibilidade dos membros do Conselho Tutelar, que a sua atuação não se dá apenas em consequência de um fato concreto, mas na suspeita, né? Está pedindo para ressaltar bem essa questão da suspeição, que já é matéria do Conselho Tutelar, né? E também tem uma observação aqui do pessoal de Imperatriz, o Lázaro, para que o senhor deixe bem claro, evidente, a questão dos povos indígenas tem sua concepção própria de família, diferente de pessoas que não são de comunidades de povos indígenas, né? Que é preciso entender isso
e não precisam ser chamados de etnias, sim reconhecê-los como povo. Ele está fazendo essa observação aqui. O conselheiro tem de ser participativo, não só nas aplicações dos direitos da criança e adolescente, fazer com que a sociedade tenha conhecimento do que é conselho tutelar, né? Essa observação que está vindo do Polo de Boa Vista. E aqui... aí o pessoal estava aqui reclamando, que disse que a tela tá, com a sua apresentação está embaçada. Não é? Aí o pessoal aí da técnica para verificar o que está acontecendo. É isso, professor. Tá. Pode comentar isso aí e continuar a sua aula, por favor. Bom, a atuação do Conselho Tutelar, como bem salientou a Mônica, é quando o direito do adolescente ou da criança é violado. Porque a criança, ela está num contexto, né, também de violência, né? E muitas vezes a aprendizagem dessa violência, né, faz parte da convivência. Há pesquisas da Fiocruz em favelas do Rio de Janeiro que mostram que a maioria, 70% dos adolescentes presenciaram cenas de violência no seu bairro, no seu território. Então, a violência está muito presente. E o que é importante é ver quando o adolescente também sofre essa violência, para olhar outras maneiras de resolver conflitos por mediação não violenta, como eu salientei já aqui numa teleaula anterior. Essa forma não violenta, né, é justamente uma referência para o Conselho Tutelar. Eu citei Gandhi aqui, na minha fala, mas não é só o Gandhi. É necessário considerar também a cultura, né, da sociedade e ver que muitas vezes a reprimenda, né, a ameaça física, a porrada, faz parte, vamos dizer assim, de uma tradição ainda não bem explicitada. Então, o conselheiro tutelar precisa, inclusive, trabalhar com outras organizações para mostrar que existem formas de educar, né, e de conviver não violentas. A escola de tempo integral, ela tem dado resultados de redução da violência. Eu li uma estatística que na Paraíba, os lugares onde foi implementada a escola de tempo integral, a violência foi reduzida de 20% a 30%, a incidência, né, de atos violentos. Ou seja, o Estado tem responsabilidade na proteção e também de encontrar formas não violentas de inclusão social. O adolescente está numa fase da vida que ele quer ser reconhecido. Às vezes ele é mais reconhecido pelo traficante do que pelo Estado. O Estado nem toma conhecimento dele porque não tem escola, não tem programas, não tem condições, né? E o traficante, né, coloca esse adolescente como aviãozinho, como intermediário ou como usuário. Então é importante o Estado dar atenção para ele. Os programas comunitários darem atenção. Porque ele gosta de rap, ele gosta de música, ele gosta de atividade de teatro, ele gosta de futebol. Então nós temos que ver o que atrai os adolescentes. Não é? Ele gosta de cortar cabelo, então nós temos que ter salão de beleza para adolescentes, né, fazerem do seu cabelo o jeito que quiserem. Então isso tudo faz parte, não é, de uma atuação interativa da rede. Nós vamos voltar a falar de redes mais tarde, justamente para ver o papel de cada ator nessa rede. Mas por isso o Conselho Tutelar precisa estar informado. Então o poder municipal tem que encaminhar para o Conselho Tutelar todas as iniciativas e alternativas que a cidade tem. Não é porque senão o Conselho Tutelar fica
né, de mão atada sem poder interagir e voltando apenas para uma atenção individual, né, para a mãe, ou para o responsável, né, da criança e do adolescente, né, dando bons conselhos para a mãe e para os responsáveis, porque ele não conhece ou não tem como interagir com essas alternativas da cidade. A cidade tem que ser a cidade amiga do adolescente, a cidade amiga da criança, não é? A cidade amiga da pessoa idosa, a cidade amiga da pessoa com deficiência, com acessibilidade, parques, programa, cultura, que permite alternativas. Eu vejo em Brasília como as famílias buscam o zoológico. O zoológico agora foi até privatizado, está bem caro, né? R$10, né? Para a criança entrar a partir de certa idade. Então, a interação, né, com os parques, com o zoológico, né, com programas, com atividades na cidade, é fundamental justamente para dar oportunidade, né, para as crianças participarem não só do conselho, mas da vida da cidade. Como a Mônica salientou, né, anteriormente, a participação da criança no conselho, eu digo do adolescente, é muito importante, mas ela é muito importante na cidade. A cidade tem um lugar para a criança, não é? Às vezes a gente até se preocupava no Secria que a criança precisa ter um lugar para chorar também. Então, porque a cidade às vezes é muito ruim para ela. A adolescente tem que ter oportunidade de escrever o seu diário sem ser vasculhado por ninguém, né? A internet tem que ter um certo controle, né, do acesso, porque a gente sabe que tem lados perversos. Então, mas tem um lado bom, né, importante. Então, a criança e o adolescente tem que ter oportunidades, né, de interagir com isso, porque o que nós estamos vendo hoje é celular na mão de bebê, né? Desde bebê, essa geração, né, do celular. Mas o celular não tem tudo. O celular tem o mínimo de informação para a vida, né? O mínimo de interação. Porque a interação olho a olho, a interação com as árvores, com a cidade, com as sementes, com os parques, com, não é, os materiais usados em casa, não é? Isso é muito importante para ela interagir com o mundo real, não com o mundo imaginário só que está no celular. Esse mundo real é aquilo que vai despertar a criança. Eu conheci um pediatra em Brasília que dizia: a criança é o maior pesquisador que existe, porque ela está interessada, né, num bichinho que anda, numa flor que surge, numa água que corre, numa escada com degraus diferentes, na calçada desenhada para fazer, né, brincadeiras de saltar, de correr. Então, isso tudo faz com que a criança tenha o seu projeto, o seu mundo de interação, e nós temos que entender esse mundo e dar oportunidade para os pais também irresponsáveis levarem as crianças, né, em programas, em alternativas, onde elas possam participar da vida comunitária. O forró, né, esse forró familiar, né, o carimbó, as crianças podem estar interagindo com a cultura local. A gente vai voltar depois para falar das redes de uma maneira mais detalhada. Eu agradeço muito a participação de vocês.
continuando nossa interação, vamos ouvir e entender, e não prometo responder, mas comentar as questões que vocês estão nos enviando. E a professora Mônica tem aqui já algumas para a gente comentar. Olha, eu quero começar dizendo que eu estou com muitos ciúmes, tá? Porque quando é na sua aula, ó, é um monte de pergunta. Na minha, não, ó, é que eu estava no seu lugar há pouco. Então, deixa eu... Aqui, olha, na vitrine das crianças que veio agora, é uma coisa fantástica. Tem a Semira aqui, gente, que está lendo. Que coisa linda. Lá no São João dos Patos, está lendo, né? Olha, professor, as respostas aqui são muitas. Todo mundo está respondendo a questão A, tá certo? Tem o pessoal aqui dizendo que está gostando muito de nós dois estarmos aqui juntos. O pessoal, os profissionais do serviço social, dizendo que está gostando da nossa dobradinha, viu? A gente tem que fazer isso mais vezes, professor. Aí o pessoal está respondendo aqui no seu exercício que é a letra A, porque o Conselho Tutelar tem que articular com toda a rede de atendimento, porque é importante jamais perder de vista que a política de atendimento da criança e adolescente deve necessariamente contemplar a participação da família como um todo. E aí tem um texto aqui grandão do pessoal lá de onde é esse grupo aqui, gente? Não sei, é o grupo formado pela Antônia dos Santos, a Priscila e tal. O Paulo de Ariquemes também disse que é a questão A. E o pessoal está pedindo aqui que toda vez que terminar, fale alguma coisa sobre a atividade, tá bom? Aí tem aqui, todo mundo está respondendo tem acontecendo os debates aqui incríveis, as fotos são ótimas. Aí tem uma fala assim, ó, do pessoal de Manaus, do Leste, dizendo: às vezes é revoltante porque muito se fala em cultura e espaço para crianças e adolescentes, mas os meios para alcançar esses espaços são muito limitados. A Cristina está falando. Aqui o pessoal está dizendo que teve um erro de comunicação e fizeram a minha atividade no lugar da sua. Que bom, que bom. É muito parecido, né, gente? Interatividade. Aqui o pessoal respondeu porque acredita que o Conselho Tutelar tem que ser articulado no que se refere a garantir os direitos da criança. Tanto nós temos atendimento, notificação e requisições para que assim possa buscar a solução para a criança e adolescente e resolver a situação, não é? Conforme o artigo 136 do Estatuto, não somos agentes de execução, por isso a articulação. E aí todo mundo dizendo que é necessária a articulação de todos os serviços para que a ação conselheira realmente alcance aquilo que se pretende, né? E aí o pessoal está pedindo para mandar abraço para todo mundo aqui, um monte de gente mandou. Eu até pedi a relação, viu, gente? Porque eu quero nomear os abraços e os beijos, os afetos que a gente precisa mandar para vocês, mas sempre agradecendo, né, a atenção de vocês, aqui vocês todos ligados, muito importante isso. É assim que a gente constrói um novo mundo, né? A partir dessa interação. Professor, aí reforça aí a questão da opção A, né, dessa questão da convivência da ação conselheira com essa rede de atenção, que essa rede de atenção ela tem que ter um pleno funcionamento e que, como eu falei na minha aula agora há pouco, né, que esse funcionamento ele tem que ser levado para dentro da instância colegiada do Conselho de Direito, que é quem faz o controle da política. O Conselho Tutelar tem que chegar lá e dizer assim: olha, isso está funcionando, isso não está contente, isso aqui precisa melhorar nisso, naquilo, o atendimento está deixando a desejar naquilo, que é para acontecer essa simbiose entre os dois órgãos, né? Muito bem, vocês estão interagindo. Eu queria comentar as questões erradas, porque vocês acertaram, né? E alguém chamou a atenção aí para a primeira alternativa, que é articular-se com os atores presentes envolvidos com as demandas, envolvendo tanto atendimento como notificações e requisições. Então, a letra B, eu busquei o entendimento de que a palavra atendimento e atenção não é uma palavra exclusiva da saúde ou da assistência ou da educação, porque ela envolve voltar-se para alguém.
interagir com alguém, ter a escuta de alguém. Então, todos têm que dar atendimento, né? O atendimento que é diferente. O atendimento médico é diferente do atendimento da assistente social, da pedagogia, da psicóloga. A letra C, que é focalizar apenas nas demandas da criança, deixando de lado providências para pais ou responsáveis. Como nós analisamos na exposição, o foco é a família, né, como um todo, e também a comunidade, o município, a polis, né, como diria a Mônica, fazendo uma metáfora, a aldeia, né, na qual os adolescentes e crianças vivem. A letra D, né, fazer atendimento especializado. Então, o conselheiro, a conselheira tutelar, não é psicóloga, não é assistente social, não é pedagoga, não é advogado. Né? Nós já vimos um pouco isso anteriormente, mas a especialização, né, é devida a uma formação e ao lugar do atendimento. E desconsiderar as instituições. Não, pelo contrário, não é? A escuta deve estar contextualizada. Né? Contextualizada na cidade, no território, no bairro, nas políticas existentes. Então, o conselheiro não atua separado. A conselheira ou o conselheiro não atuam separadamente desse contexto. Eles não são atores arbitrários, mas são atores com arbítrio claro, definido num contexto. Essas são as questões erradas para a gente chamar a atenção para a questão certa, que vocês muito bem salientaram. Tem alguma outra questão, Mônica? Não, o pessoal sempre está falando sobre... Deixa eu ver aqui no direto aqui da transmissão. Aí tem aqui, olha, aquela situação que eu até estava lhe mostrando agora durante o intervalo, sobre aqueles questionamentos pertinentes à questão do ato infracional. Né? Quando se trata de ato infracional, qual é a competência da ação conselheira nisso, né? E também o Márcio Pereira está falando, também voltando à questão do pessoal que vem de outros países, os refugiados, famílias refugiadas, essa nós já né? comentamos. Que a gente comentou, falando que as unidades de acolhimento já estão todas lotadas e tal. Nesse sentido, é muito importante que seja feita uma força-tarefa, né, entre todos os órgãos que compõem o sistema de garantia, porque se tem criança no território, mesmo que não seja criança brasileira, nós temos uma corresponsabilidade, porque nós assinamos um protocolo internacional, não é? Então, é necessário criar uma força-tarefa nesse sentido. O Estatuto fala, inclusive, de integração operacional, né, para essas situações, e que todos possam debater isso com muita seriedade, porque são vidas humanas, né? São crianças, né? Do meu país, então deixei largado, a gente não pode fazer isso, né? Humanamente, devemos nos posicionar sempre pelo direito à dignidade das pessoas. E aqui, os conselheiros tutelares são obrigados a participar de escuta na delegacia, na ausência dos responsáveis ou dos pais, não é? Nos municípios do interior, é comum a PM acionar o Conselho Tutelar para acompanhar adolescente infrator na falta do responsável. Seria importante também que os conselheiros tutelares cobrassem devolutivos de atendimento da rede, né? Sobre a questão eu encaminho para a rede e eu tenho que receber da rede essa devolutiva, mas isso já está previsto, né? Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é acompanhar os casos. O professor vai falar sobre isso. Sobre essa questão da devolutiva, nós vamos ver mais tarde, na próxima aula, né, a interação em rede. Mas o Conselho Tutelar não é substituto de pais ou responsável, né? Ele
não é obrigado a fazer isso, porque a responsabilidade legal pela criança e adolescente é dos pais ou responsáveis. O conselheiro tutelar é um ator de garantia, de assegurar direitos, né? A não ser que haja uma ameaça contra a criança e o adolescente, né? Não é obrigação dele acompanhar os depoimentos, né, nas delegacias e nem substituir pais ou responsáveis. E em relação ao ato infracional, as famílias muitas vezes têm uma expectativa errada em relação ao papel do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar não é agente para fazer a mudança, né, de conduta ou de comportamento, porque isso é responsabilidade dos pais responsáveis, mães, da comunidade, do Estado, mas de colocar a expressão disso para o devido encaminhamento ou ação, né, desses órgãos. Por isso é importante a comunidade também, a sociedade, entender que o Conselho Tutelar não é o salvador da pátria, né? Tem conflito, né? E as pessoas chegam desesperadas. Eu orientei um trabalho na universidade de um aluno que entrevistou mães, né, que estavam esperando atendimento psicológico. A mãe, muitas vezes, da maioria, elas também esperavam que o psicólogo fosse tirar o filho da droga, fosse resolver problema de comportamento. Então, todos são responsáveis, né? Cada um, né, dentro de uma dinâmica interativa para também um não conflitar com o outro. Mas as expectativas da comunidade precisam ser explicitadas já para os responsáveis logo no começo da comunicação com o conselheiro ou a conselheira tutelar. Porque é nessa comunicação que a conselheira vai explicitar o seu papel, né? Porque essa expectativa existia, né, também na legislação anterior diante do juiz. O juiz vai corrigir meu filho. Então, quando a família não dá conta daquilo que ela acha, ela busca auxílio. Mas essa busca de auxílio, ela é compartilhada. Porque nós temos situações muito diferentes nas famílias, né? Tem família cujo responsável é apenas a mãe, responsável, um número menor, apenas o pai, responsável os avós, né? Os avós estão assumindo, né, muitas vezes a educação dos netos diante da prisão, da ausência ou das condições da família. Então, é necessário uma análise profunda da situação. Essa análise profunda que vai permitir, não é, ver a interação. Uma vez eu orientei uma dissertação de uma mestranda, evidentemente, que queria ver a relação escola, família, adolescente. E nessa interação, o mais difícil para falar foi o próprio adolescente, porque ele estava naquele seu mundo ainda, né, de contradições, de conflitos, do que ele devia ter feito. Mas havia um jogo de empurra, da família para a escola e da escola para a família. Aí a escola dizia, a família que não está educando direito. E a família dizia, não, a escola que não está cumprindo a sua função de educar bem. Então, é necessário essa conversa. Família, escola, adolescente, pode ser mediada pelo Conselho Tutelar, que propõe
essa interação para não fazer aquele atendimento separado ou encaminhar para o CREAS ou o CRAS fazerem essa interação. Porque tem que colocar em conversa família e escola. Muitas vezes é um diálogo de acusação, né? Nem é diálogo, é uma interação de acusações. A família acusando a escola acusando a família. E é necessário, então, olhar essa questão. Inclusive, essas relações escola-família são relações diferentes, escola privada e escola pública. Eu já orientei uma dissertação também que estudou escola pública e escola privada. Na escola pública, os professores olham mais a realidade. Não tem luz para estudar. Na escola privada, né, as representações sociais são de culpabilizar mais o próprio adolescente que é preguiçoso, que não faz esforço, que deixa de lado as suas tarefas. Um com olhar nas condições, outra com olhar na responsabilidade, né, do adolescente e da família. Então, esses olhares precisam ser explicitados, né, para que a família explicite a sua demanda, porque muitas vezes na angústia, né, de uma situação, por exemplo, de envolvimento com o tráfico de drogas, a família, né, busca auxílio, seja no conselho tutelar, seja na igreja, seja na saúde, porque as condições são muito difíceis. A família não dá conta de tudo. E nós, hoje, temos o conceito de incompletude. Então, a família não dá conta de tudo, a escola não dá conta de tudo, a saúde não dá conta de tudo, não é? A assistência não dá conta de tudo, mas é a dinâmica, não é, de apoio, de suporte, que vai deslanchar um processo interativo, cada um assumindo a sua parte. Por exemplo, né, o PPCAM, ele tem a sua parte importante que pode mudar a relação. Então, o olhar é nessa mudança de relação. O meu trabalho na área do serviço social é justamente uma teoria da correlação de forças, da correlação da interação. Então, o olhar relacional, né? Esse olhar relacional é que vai permitir, não é, que se deslanche a dinâmica interativa, não é? Seja com uma ação mais específica, seja com uma ação conjunta. Então é importante o Conselho Tutelar entender essa incompletude e essa dinâmica, porque parece contraditório dizer incompletude e dinâmica, mas é a incompletude que vai dar conta das potencialidades, né, gerais, né? E a escola tem um papel importantíssimo de abrir, né, os ouvidos, né, para a criança e para o adolescente expressar as suas demandas, porque a escola está mudando muito. Felizmente, está se tornando mais interessante. Porque o adolescente, evidentemente, quando tem cobrança, acha chata a escola. Mas ela precisa ter cobrança e apoio ao mesmo tempo. Sim. Olha, professor, o pessoal aqui, a Maria Nathalie, eu acho que é assim, pronuncia. Muitos pais não têm mais autonomia sobre seus filhos e querem que o Conselho Tutelar assuma essa responsabilidade sobre os seus filhos. E aqui o pessoal do Polo Rio Branco, no Acre, está trazendo aqui uma dúvida que diz que surgiu a partir do debate lá, né? Conselho Tutelar não é a primeira porta de entrada e sim os serviços de atendimento. Só é acionado quando esse serviço não atende. Então, irá determinar o seu atendimento. Ou o Conselho Tutelar deve ser a primeira instância a ser acionada. O papel do Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças forem ameaçados ou violados pela sociedade, tarará, tarará. Em grande parte dos casos, a ação ocorre através de uma denúncia.
Essa prática age em benefício ao menor que está sofrendo e acelera o processo de aconselhamento do mesmo ou dos pais. Eu queria aqui combinar uma coisa com o professor e com todos os nossos alunos, né, que estão agora nos assistindo, acompanhando essa aula, que a gente parta daqui com um compromisso de que a gente não dê mais um tratamento menor para as nossas crianças e adolescentes, né? Até essa terminologia, ela se encerra em 1990, então é cafona. A gente não usa mais, né? Ela não é fashion. Fashion é falar que são crianças e adolescentes. Por que isso? Na verdade, eles são menores de idade, sim. Mas esse termo menor, ele é carregado de um sentido muito pejorativo, porque ele deriva daquele pensamento, aquela forma de olhar para as crianças a partir da situação irregular, não é? Do Código do Menor. Então, a gente faz todo um esforço de não tratar as crianças e adolescentes com essa terminologia, que é uma forma que a gente pretende de abolir o menorismo, né? Da nossa ambiência, das nossas instituições. Então, vamos fazer um esforço da gente sair daqui a partir de agora, não usando mais a terminologia menor, e utilizando crianças e adolescentes. Eu não gosto nem de dizer infanto, porque infanto lembra infantaria, né? Aquele que vai para frente para morrer primeiro. Eu gosto sempre de dizer que são crianças e adolescentes, da forma como a gente chama no nosso dia a dia as crianças que estão na nossa família, no nosso entorno, tá bom? Aí o professor vai responder aqui essa questão, professor, como é o Conselho Tutelar? Ele só é acionado quando a rede de serviço não funciona adequadamente, ou ele é acionado sempre porta de entrada quando se trata de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente, né? Vocês já deram a resposta, né? Os meninos e meninas também, sim, a gente gosta de usar. Meninos e meninas é bom. São sujeitos de direitos e numa situação de poder que não é reconhecida, não é? Porque a dependência física, emocional, educativa dos adultos faz com que haja aquilo que a gente chama de adultocentrismo, né? O adulto só vê as suas normas, só vê as regras, só vê a obrigação, a obediência, mas não vê o protagonismo. E o Conselho Tutelar é um agente de protagonismo, né? De fazer até com que o Estado veja as necessidades específicas dos meninos e meninas, né? Veja aquilo que pode ser feito para que eles sejam incluídos, né? A lógica hoje dos direitos humanos é a lógica da inclusão, né? A inclusão para que eles possam falar. Uma vez eu dei uma oficina para adolescentes. Foi difícil, era uma sexta-feira à tarde, imagino. E nessa oficina eu fiz um grande cartaz com um boneco, né, só com o perfil, e pedi para eles preencherem o boneco com palavras, o que estava no coração, o que estava nas mãos, o que estava na cabeça. Mas foi a oficina mais interessante que eu fiz. Chamei uma pessoa para me ajudar, porque é difícil, né, a atividade do adolescente se concentrar, mas separei o grupo dos meninos do grupo das meninas. E o que eles desenharam? As meninas desenharam na cabeça família, no coração amor, nas mãos alguma coisa ligada à representação das atividades domésticas. Os meninos colocaram na cabeça Flamengo, Iron Maiden. Legal. No coração colocaram jamais amor, né? E eles valorizaram muito o sexo, né? Os meninos desenhando, né, o sexo masculino, e nos pés botaram a bola. Então nós temos representações sociais do papel do menino, do papel da menina, e elas incorporam isso,
né? E eles também incorporam esse papel. Por isso, o Conselho Tutelar, ao ouvir, né, as diferentes posições, por exemplo, esse menino faz aquilo outro de errado, né? E os índices de violência física são mais, tem como mais agressor a mãe. E os índices de violência sexual são os homens, mostram os homens como agressores. Então, por quê? Porque a mãe em casa com os filhos 24 horas, o homem ausente, né? Muitas vezes o pai ausente, elas estão sobrecarregadas. Tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que cuidar da geladeira, tem que fazer as compras, tem que atender o WhatsApp, tem que fazer... Né? E a criança, às vezes, não tem a possibilidade da atenção devida, então vem o tapa, vem a agressão física. E a violência sexual é gravíssima, né? Principalmente na adolescência, e ela começa cedo já, né? Mas a maior incidência da violência sexual, do abuso principalmente, é aos 13 anos, 13, 14 anos, né? Quando a menina começa a desenvolver o seu corpo de uma maneira mais visível. Então, toda essa relação, né, precisa ser entendida, né, pelo tipo de violência, pelo tipo de cultura, pelo ator que praticou. E o adolescente, principalmente, né, ele está numa relação muito difícil também com ele mesmo, com as demandas da turma. E isso tudo faz com que haja, né, a necessidade de falar. E o grupo de adolescente é muito interessante, porque ele possibilita uma força para eles falarem. Certo. Olha, professor, tem várias questões, mas como o nosso tempo aqui está findando, eu acredito que a gente possa, na parte da tarde, começar falando sobre essas questões que estão chegando aqui, que eu acho que são da mais alta relevância, e aproveito e falo um pouco sobre a tarefa de ontem, né? Não presencial, que o pessoal está pedindo aqui para falar alguma coisa sobre ela. Eu vou falar um pouco com vocês agora na parte no nosso próximo módulo, tá bom? Então, por agora é isso. Bom almoço, bom apetite. Obrigado, até mais. Educação à distância, mudando realidades.